Diz-nos assim as Escrituras: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Nova Versão Internacional nos diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos dá essa oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui com parte da tua igreja para debruçarmos diante da tua palavra e ouvirmos daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos lhe pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor nos edifique pelo meditar nas Escrituras e que a nossa mente de fato seja transformada pelo poder do teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, não somente a entendermos a tua palavra, mas a aplicarmos, a fazer com que essa palavra seja a verdade de Deus para nós, para os nossos corações, transformando a nossa realidade de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Como nós temos vivenciado e aplicado a nossa fé no dia a dia? Como você tem feito isso? Você já tem aprendido bastante coisa acerca de Jesus. Nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o próprio culto, para além da escola dominical e do culto. Você tem a sua Bíblia em casa, você tem uma gama de recursos que o Senhor nos oferece. Hoje você tem internet, você consegue ouvir sermões pelo YouTube, ouvir os pastores mais renomados de todos os cantos do mundo. Ou seja, não há uma dificuldade de nós adquirirmos conhecimento acerca de Deus. Mas uma pergunta boa e importante para nós é como nós temos vivenciado e como nós temos aplicado a nossa fé, aquilo que nós temos recebido de conhecimento do Senhor, da sua salvação, no nosso dia a dia. Será que nós poderíamos dizer que nós temos vivido a fé com excelência? Será que nós poderíamos dizer que nós temos buscado, de fato, aplicar no dia a dia cada um dos conceitos que nós temos recebido de Deus em todas as áreas da nossa vida? Será que, de fato, nós temos vivido virtuosamente a fé cristã? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos chamados a pensar acerca dessas coisas. E quando o apóstolo Paulo está trazendo para nós essas graças cristãs para que alimentem a nossa mente, Paulo tinha a intenção de que, de fato, nós transformássemos a nossa maneira de agir. Não apenas a nossa maneira de pensar, até porque nós agimos de acordo com o que nós pensamos. E isso vale também para a fé. Nós agimos de acordo com o que nós cremos. A nossa fé genuína não é necessariamente aquilo que nós declaramos com os nossos lábios, mas é a forma como nós portamos na nossa vida como um todo. Às vezes, muitas pessoas têm a fé como um compartimento. Falam: não, pastor, a fé é preciosa para mim. Aí ele recebe, ele coloca ali dentro do coração, da alma, num compartimento, e acabou o domingo, ele fecha aquele compartimento e ele vive a semana inteira através de outros valores, de outras percepções, deixando a fé como algo a ser usado apenas no momento de culto. Não é isso que o Senhor quer de nós. Diga-se de passagem, é por conta disso que muitas pessoas têm andado com a mente adoecida, porque fazem uma diferenciação entre aquilo que creem e a forma como vivem. Fazem uma separação entre vida cristã e vida secular, e isso não existe diante das Escrituras. Na verdade, tudo aquilo que nós fazemos é por excelência espiritual. Nós só temos uma vida, e essa vida nós vivemos diante de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, na sua lista de graças, diz que nós devemos pensar em algo que tenha virtude. E virtude vem do grego arete, que significa conduta diferenciada, pensamento diferenciado, sentimento e ação diferenciadas, bondade moral. Virtude é uma disposição firme e habitual para o bem. Virtude tem a ver com excelência, excelência moral e excelência prática, como, por exemplo, castidade, pureza, modéstia, austeridade no viver,
Virtude tem relação com algo que é bom, algo que é útil, algo que é proveitoso. E é por isso que eu fiz essa pergunta no início do nosso sermão. Como nós temos aplicado a fé no dia a dia? A nossa fé tem sido útil para transformar o nosso viver, a nossa mente, o nosso coração? A nossa fé tem sido vivida com essa excelência? No pensamento clássico ali, no grego clássico, de onde Paulo trouxe essa palavra, e é interessante porque nessa lista de palavras, daquilo que deve habitar a nossa mente, Paulo escolheu palavras muito específicas, que ele inclusive não use em nenhum outro lugar das Escrituras, para que aqueles irmãos que estavam muito ligados à filosofia grega entendessem que os cristãos precisavam viver de maneira muito diferenciada aqui nesse mundo. Essa palavra, ela traz também esse sentido. No pensamento do grego clássico, virtude era algo que tinha excelência em si mesmo. Era algo que buscava beirar a perfeição. Era algo que tinha um valor intrínseco no seu ser. Por exemplo, a excelência de uma ferramenta no exercício do trabalho. Naquela época, de um animal que era escolhido, comprado para um fim específico. A valentia de um soldado, a virtude de um homem. E Paulo sumaria, quando ele usa esse termo, dizendo: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Nada de tudo aquilo que vale a pena ao crente pensar é omitido nessa frase. Então Paulo está dizendo que aquilo que deve habitar o nosso pensamento deve gerar em nós algo diferenciado. Deve gerar algo em nós, algo que tenha virtude, que seja excelente por si. Quando Paulo apela para que a mente dos cristãos seja habitada por aquilo que é virtuoso, ele está nos chamando a pensar nessa excelência da aplicação de cada uma destas graças, dessas questões que haviam sido levantadas de maneira transformadora em nossa vida. Quando ele fala de virtude, ele aponta novamente para aquilo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. O que esses pensamentos têm gerado de prático e notório nas nossas vidas? Isso para nós é uma questão muito importante, irmãos. Porque é muito ruim e até mesmo triste quando nós vemos igrejas que têm boa teologia, mas cuja prática é afastada desse conhecimento teológico que ela tem. Às vezes igrejas que conhecem tudo sobre amor, mas não amam. Igreja que conhece todos os conceitos mais profundos acerca do perdão, mas tem gente brigada um com o outro dentro da igreja. Gente que não se perdoa. Igrejas que sabem tudo sobre doação, sobre serviço, mas não doam, não servem. E hoje tem crescido em muitas igrejas a necessidade de se contratar serviço, porque os crentes já não estão mais disponíveis para o serviço voluntário. Em muitos lugares, para fazer qualquer coisa na igreja, é contratado. Às vezes a gente importa esses pensamentos, né? Eu lembro-me de um período onde o pessoal foi visitar a igreja da Coreia e sem considerar a cultura e nada do que acontecia ali, e eles viram que muitas igrejas na Coreia, eles têm equipes de oração que são pagas por turno. E a pessoa vai lá e ora. Só eu fiquei com medo de gente começar a cobrar para orar aqui também, né? E eles eram por turno, das 8 às 18, orava ali todo mundo certinho. A grande questão, irmãos, é que quando Paulo diz que o nosso pensamento precisa ser habitado por cada uma dessas graças, o que ele tem no seu coração e o que o Senhor tem no seu coração, é que isso transforme a nossa vida diariamente. E com respeito à virtude, uma mente alimentada pela virtude precisa aprender essas verdades, como nós aprendemos com respeito a qualquer uma daquelas outras graças. Primeiro, é que Deus é a fonte de toda a virtude. Nós nunca vamos conseguir encontrar virtude pelo nosso ser. Nós dependemos daquele que fez todas as coisas com excelência. Considerando que virtude tem essa relação direta com aquilo que é excelente, é impossível nós alimentarmos as nossas mentes com esses valores cristãos sem que nós olhemos para o Senhor, porque Ele é a fonte primária e pura de cada um desses valores. Ele é a própria
própria excelência em si, ele é a perfeição. Nós precisamos entender que é somente olhando para Deus que nós vamos conseguir viver uma vida cristã com excelência. Olha o que o meio-irmão do Salvador Jesus nos diz lá na sua carta, Tiago 1, 16 e 17. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, tudo aquilo que há de bom, toda perfeição de dons dados ao homem e usados na natureza, todos eles vêm de Deus, vêm lá do alto. A perfeição, a excelência vem do Senhor. E Paulo nos exorta a, se há alguma excelência e se há alguma coisa digna de louvor, é sobre essa questão que nós devemos debruçar as nossas vidas. A chave para uma vida piedosa é o pensamento divino, é colocarmos o coração em Deus. Salomão sabia disso muito bem e nos diz em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o melhor lugar para guardarmos o coração é no Senhor. Ele é essa fonte de tudo aquilo que é excelente. Sem Deus nós não vamos conseguir exercer a vida cristã como ela pede para ser exercida. Segunda verdade sobre uma mente alimentada pela virtude é que o mundo não vai conseguir promover essa virtude. Isso aqui é bastante interessante, porque, em certo sentido, quando nós olhamos para o mundo, nós vamos perceber que no mundo também as pessoas buscam fazer um certo bem. Os pecadores também fazem o bem um para o outro. Os publicanos ainda amam. Você vai pegar as pessoas, talvez, que com os padrões morais e éticos mais terríveis, eles têm amor uns pelos outros. Eles desejam o bem, nem que seja dos seus próximos. E negar isso, irmãos, no interesse de qualquer pressuposição teológica, é fechar os olhos para o claro ensino das Escrituras e dos fatos da observância da vida cotidiana. Embora na queda o homem tenha perdido parte da sua imagem e semelhança com Deus, ele não perdeu toda essa imagem. Essa imagem foi ofuscada pelo pecado e ela só pode ser readquirida na perfeição em Cristo Jesus. Mas embora nós vejamos atitudes boas em alguns aspectos no mundo, o mundo não traz isso com excelência. Não há virtude em si na prática mundana. Quando o apóstolo Paulo falou aos filipenses que pensassem constantemente acerca de tudo aquilo que era virtuoso, certamente ele tinha em mente a bondade no sentido espiritual mais elevado. A ideia de Paulo é que os crentes vão viver essas virtudes de maneira diferente que o mundo vive. Eles vivem essa virtude procedente da fé, que é feita de acordo com a lei de Deus e para a glória de Deus. Lembra dos textos que nós lemos, o Salmo 50 que nós lemos para a abertura do culto, onde o Senhor faz uma distinção. Ele fala que nós devemos louvá-lo, devemos buscá-lo, devemos entregar o coração a Ele, devemos oferecer sacrifícios de louvor, mas não podemos fazer como um ímpio, que faz isso sem colocar o coração nisso. O presbítero Rinaldo, há pouco, falando sobre dízimos e ofertas, falou que o Senhor vê a intenção do coração. E Deus se preocupa com essa intenção do coração. Certamente o crente não está de modo algum cego para o fato de que há uma produção de uma espécie de bondade do mundo. Porém, como nos diz os cânones de Dort, nos artigos 3 e 4, depois da queda restou ainda no homem alguma luz da natureza, por meio da qual ele retém algum conhecimento de Deus, das coisas naturais e da diferença entre o bem e o mal, e mostra algum respeito pela virtude e pela boa conduta exterior, mas o mundo não produz em si esses valores. E diga-se de passagem, esses valores são praticados pelo mundo de uma forma distante àquilo que Deus nos chama a praticar. Perceba que, embora haja coisas, pensamentos, percepções, ações no mundo que sejam boas em si, o grande problema delas é a falta de excelência nas virtudes cristãs. É uma espécie de
Bem que é feito como uma motivação que não está calcada no bem. E nesse sentido é importante ressaltar que Deus se importa muito mais com as nossas intenções do que com as nossas ações. Deus está muito mais preocupado com o porquê fazemos o que fazemos do que necessariamente com o que fazemos. Para nós isso soa um pouco estranho, porque nós estamos muito mais preocupados com os atos visíveis. E às vezes até quando nós vamos aconselhar um irmão sobre algum tipo de pecado, a primeira coisa que nós falamos é: irmão, você precisa abandonar isso. Você não pode fazer isso de novo. Até quando nós corrigimos os nossos filhos, nós estamos preocupados com a atitude externa, apenas com o comportamento. Você não pode fazer isso, não faça isso de novo. E nós esquecemos que nós fazemos as coisas que são movidas pelo nosso coração. Deus está preocupado com aquilo que nos move. Quando Paulo escreve tudo aquilo que haja virtude, Paulo está indo no fundo do coração. Tudo aquilo que provém de Deus, tudo aquilo que é movido pela fé genuína, tudo aquilo que é feito por causa de Deus, da maneira de Deus, para a glória de Deus. A motivação correta é fundamental, em especial na vida cristã. A igreja não pode fazer o bem pelo bem, ou tentar criar uma espécie de bondade pela bondade. Tem muita igreja hoje virando ONG, irmãos. Sabe por quê? Eles se encantaram com essa ideia do bem e agora fazem o bem sem o evangelho. Viraram peritos em entregar cesta básica, viraram peritos em fazer ação social e esqueceram de pregar o evangelho juntamente com isso. E esse é um problema. E esse é um problema para nós também, que somos chamados a agirmos bem por causa de Deus. Lembro-me que em uma conferência missionária eu estava ouvindo o pastor Marcos, ele trabalha numa missão na cidade de Curitiba. E ele disse que certa vez ele exortou a sua igreja e falou: irmãos, nós estamos fazendo a missão de forma errada. Às vezes nós estamos preocupados em fazer o bem muito mais por nossa causa do que pela vontade de Deus. E ele usou um exemplo bastante simples. Ele falou: às vezes você está vendo alguém num sinaleiro que para e vem pedir alguma coisa para você, um donativo, uma ajuda, um dinheiro, uma comida, e você irrefletidamente, sem consultar a Deus, sem orar a Deus por essa causa, para saber se esse é o motivo, você vai lá e dá aquele donativo, dá aquela coisa, dá aquela causa para aquela pessoa, ou oferece aquele dinheiro, e muitas vezes nós estamos alimentando a pessoa no mundo do pecado, em vez de tirarmos ela de lá. Mas por quê? Porque a nossa percepção de bem está distorcida. A nossa percepção de bem está muito ligada ao coitadismo. Ai, que dó essa pessoa aqui. Mas às vezes nós alimentamos ela para que ela fique ali. Olha para as escrituras e me responde: quando o filho pródigo voltou para casa? Quando ele tinha perdido a primeira quantidade de dinheiro? Quando ele tomou o primeiro golpe? Quando ele teve que arrumar um emprego? Ou quando ele não valia mais nada? Somente quando ele foi confrontado com a sua dura realidade, com a forma final do seu pecado aqui, na terra, é que ele voltou para sua casa. E ali, às vezes nós não prestamos atenção a alguns detalhes do texto. Jesus está falando para judeus, usando um exemplo de um pai judeu. E aquele menino também era judeu. E ele teve que tratar de porcos, o que era um absurdo para o judeu, era vergonhoso. Não obstante a isso, aquele rapaz estava valendo menos do que os porcos que ele tratava, porque ele queria comer a comida do porco, e ele não podia. Foi só então que ele caiu em si e falou: eu pequei contra o Deus e contra o meu pai, vou voltar lá para casa, vou restaurar. Quando nós não oramos para fazer o bem, nós fazemos o bem na forma do mundo. E a forma do mundo fazer o bem não é boa. Lembro-me que há anos atrás nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde e nós cedemos as dependências do nosso templo para uma ação social que durou aqui em torno de 5 anos, mais ou menos. Inclusive, essa ação social foi premiada no estado e o presente deles foi sair daqui. Eles ganharam uma sede própria para isso. Mas eu lembro que, num dado momento, houve uma ação
que a psicóloga ali do centro social, ela me chamou a participar, falou: pastor, eu precisava falar com o senhor, porque tem uma ação muito importante às vésperas do carnaval, que a igreja precisava participar conosco. Falei: qual é a ação, querida? Falei: não, nós precisamos trabalhar na prevenção da AIDS. Falei: tá, e qual é a ação? Pastor, nós vamos colocar alguns cartazes, pode colocar cartaz na igreja e fazer a igreja um ponto de distribuição de preservativos. Falei: não, pode. Não vai dar. Como diz o jovem, não vai rolar. Não vai dar. Pastor, mas por quê? As pessoas estão morrendo de AIDS, pastor. Eu falei: nós precisamos ensinar a verdade para elas. Elas estão morrendo de AIDS porque estão usufruindo da sexualidade fora do padrão que Deus estabeleceu para que isso acontecesse. Um padrão seguro. Dentro do casamento. Ela olhou para mim: mas, pastor, o senhor não ama as pessoas? Falei: amo tanto que eu preciso ensinar para elas o que é correto. Porque enquanto vocês estão preocupados com o vírus da AIDS, vocês estão despreocupados com o quê? Com o pecado. Com o que essa sexualidade desregrada causa ao coração, como isso desagrada a Deus, e como isso vai trazer sequelas emocionais para essa pessoa a vida inteira. Vocês estão olhando apenas um comportamento, mas Deus está preocupado com o coração dessas pessoas. Assim como, há tempos atrás, o Ministério da Saúde, irmãos, lançou uma campanha para entregar cachimbo descartável para a pessoa fumar crack. Será que o problema da pessoa é o cachimbo ou é o crack? Perceba, a forma do mundo fazer o bem está distorcida, porque a percepção de bondade, de amor, de misericórdia, de graça do mundo está distante de Deus. É somente olhando para Deus que nós entendemos quais são essas virtudes. Então o mundo não vai produzir. Embora você veja ações bondosas no mundo, essas ações não são motivadas por aquilo que deveriam ser, que é o padrão de Deus. Terceiro e último lugar, irmãos, que nós devemos aprender sobre uma mente alimentada pela virtude, é que Cristo é a manifestação da perfeita virtude. Como eu vejo cada uma dessas graças sendo usadas, utilizadas e vivenciadas de maneira plena, olhando para Cristo Jesus. Em Colossenses 2, versículo 9, diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. E ainda em Colossenses, no capítulo 1, dos versos 15 até o 20, nos está escrito o seguinte acerca de Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo é a excelência da virtude de Deus. Olhando para Jesus, nós vamos entender o que é de fato viver de acordo com a vontade de Deus. Olhando para Jesus, nós vamos entender e perceber a verdadeira excelência de uma vida cristã. À medida que a nossa mente é preenchida com os valores e pensamentos de Cristo, nós caminhamos em direção à prometida paz de Deus. Por que muitos crentes não vivem a paz de Deus nos nossos dias? E às vezes vivem com a mente atribulada? Porque colocam a fé naquele compartimento que eu falei para você, fechado, e não colocam ela em prática no dia a dia.
Eu não sei se você gosta de ler. Eu gosto um pouco de ler. Deveria gostar mais. Eu gosto pouco de ler. Mas eu acho que eu gosto mais de comprar livro do que de ler. Porque às vezes tem alguns livros que estão comprados há anos, eu nem tirei do plástico ainda. Qual valor esses livros têm de conhecimento para mim? Nenhum. Nenhum. Você pode encher a sua biblioteca dos melhores livros, dos melhores autores. Se você não lê-los, não tem valor algum. A fé é assim. Você pode estar na melhor igreja, ouvir a melhor teologia. Se você não colocar em prática, não tem valor algum. Você pode decorar todos os versículos da Bíblia, saber os salmos mais profundos, as orações das escrituras mais belas. Se você não vivenciá-los, não tem valor algum. E o Senhor nos promete que quando nós olhamos para Cristo e caminhamos em direção a Ele, quando nós alimentamos a nossa mente de tudo aquilo que vem dEle, nós vamos experimentar a paz de Deus, que excede o entendimento. Portanto, uma mente cheia de misericórdia, de amor, compaixão, bondade, pavimenta o caminho para sentimentos e ações que vão refletir essas verdades. E o contrário também é verdadeiro, tá? Uma mente repleta de amargura, de raiva, de competição, constrói uma estrada para a ansiedade, para a preocupação desmedida, para a falta de confiança. E é por isso que a Bíblia trata a ansiedade como pecado. Tem gente que toma comprimido, não vai resolver, você precisa ir para a cruz. Porque a ansiedade é a manifestação da falta de confiança no Senhor. A ansiedade é a manifestação da falta de confiança de que Deus vai fazer aquilo que Ele vai fazer. A ansiedade é a manifestação prática da falta de confiança que Deus vai cuidar de nós, como Ele prometeu que de fato Ele iria cuidar. É por isso que muitas vezes andamos ansiosos. Que como a gente não dá conta de resolver, a gente acredita que Deus também não vai dar. E a gente fica ali preocupado. E às vezes, em vez de orarmos para descansar no Senhor, Senhor, minha vida te pertence, meu coração te pertence. O amanhã, já falei aqui para os irmãos que o amanhã é uma mera especulação filosófica. O amanhã não existe ainda. Quando vai existir o amanhã? Amanhã. Hoje. Eu falo, ninguém consegue sair hoje e comprar o pão de amanhã cedo e voltar. Porque o amanhã não existe. Mas a ansiedade é o juros antecipado que nós temos pela preocupação com o amanhã que nem existe. Ele está nas mãos de Deus. E às vezes, a gente, em vez de pedir para que o Senhor acalme o nosso coração nele, na certeza de que Ele cuide de nós, a gente quer dar alguma fórmula para Deus. Deus, amanhã o Senhor tem que fazer assim e tal. Eu imagino Deus no alto do céu falar, ainda bem que você me explicou, senão não sabia o que ia fazer. A ansiedade é a luta por controle. Por controle de uma vida que nós não sabemos até onde vai. Se a paz de Deus, como nós vimos, é fruto da confiança no Senhor, nós devemos encher a mente a cada dia da verdade de Deus, para que o nosso coração esteja em paz com Deus. Meus irmãos, a virtude de que fala o apóstolo Paulo é fruto que nasce na árvore da salvação. Sem salvação, nós não acessamos essa virtude. E a fé é o tronco dessa árvore. E as suas raízes são implantadas no solo da soberana e salvadora graça de Deus. Como nos diz Efésios 2, dos versos 8 a 10, ou ainda, segundo o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 5, que diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. O que Pedro está dizendo? Vivam a fé de vocês com excelência. Coloquem em prática. Nós temos uma riqueza que o Senhor nos deu. O conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Cristo, a habitação do Espírito Santo, uma riqueza inestimável, que às vezes a gente deixa de lado para viver do nosso jeito. É por isso que as Escrituras muitas vezes nos exortam, dizendo que tem gente morrendo de sede do lado da fonte das águas.
Eu poderia dizer, tem gente morrendo de sede, carregando na fonte da água debaixo do braço, que é a Bíblia. É como se você estivesse andando no deserto, segurando uma botija, procurando água para beber, com a botija cheia d'água. Mas você fala, não vou beber não, isso aqui é para economizar. Mas você morre de sede com a botija cheia d'água. Para cultivarmos pensamentos que haja virtude, é preciso que nós sejamos intencionais e seletivos. Isso não vai vir do nada. Isso é uma busca. Você precisa olhar para a palavra, ler os textos e falar, eu vou acreditar nisso aqui. E a gente vê os santos do Senhor fazendo isso. Hoje pela manhã na escola bíblica, lemos o Salmo 42, onde Davi fala da ação de Deus. De repente ele para e olha para ele e fala, mas por que a minha alma está abatida? Por que ela está se perturbando dentro de mim? E qual a solução que o próprio Davi dá para Davi? Eu falo que é um sermão que Davi fez um apelo e aceitou. Ele fala, por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Tais estímulos, irmãos, são encontrados facilmente quando nós buscamos no lugar certo, que é na palavra de Deus. Nós devemos buscar a excelência cristã na Bíblia, em oração, na comunhão, em conversa com irmãos que amam a Deus. Salmo 1 já nos exorta a não andarmos nos caminhos dos ímpios, nem nos detemos no caminho dos pecadores, nem sentarmos na roda dos escarnecedores. Nós devemos olhar para as Escrituras e saber que Deus nos chamou para vivermos essa vida cristã, vida na qual Ele já nos deu recurso para viver. O Senhor já nos encheu de graça. De maneira que quando algum pensamento estiver disputando espaço na nossa mente, a gente precisa fazer uma avaliação sobre esse pensamento. Será que esse pensamento é aprovado por Deus? Ele está de acordo com Deus? Será que a maneira como eu estou pensando é a maneira como Deus estabeleceu isso? Será que a maneira como eu estou pensando em amor, perdão, verdade, misericórdia, bondade, é da forma como Deus estabeleceu cada um desses valores? Precisamos ver se esses pensamentos, eles se parecem com Cristo. Será que a forma como eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor mandou é da maneira que Cristo mandou? Aí o pastor prega sobre perdão, você está bravo com o irmão. Isso não acontece, é só um exemplo. As coisas não acontecem. É só uma ilustração. Aí você fala, vou ter que perdoar, né? Tem que perdoar, né? Todo mundo vai ver. Eu não vou cumprimentar o outro aí, daí vem a gente me encher as paciências. Então vou perdoar, né? Isso se confere com Cristo? É assim que Cristo manda fazer? Isso que está no coração se parece com Jesus? Mas, será que as atitudes que vão derivar desse pensamento, elas vão promover a glória de Deus? Se a resposta for não, não é assim que a gente tem que pensar. Não há virtude nisso. Se a resposta for negativa, não há excelência nessa forma de viver cristão. Para a gente terminar, eu quero dar 5 dicas práticas aqui, para a gente habitar a mente com aquilo que é virtuoso, para a gente viver uma vida cristã com excelência, como nos diz o texto das Escrituras. Primeira delas, irmãos, esforce-se por viver intensamente tudo que você já aprendeu de Deus. Pastor, eu sei um versículo de cor, viva ele. Eu decorei um salmo, viva dessa forma. Aprendi provérbios, viva. O evangelho, viva. Aplique com intensidade na sua vida aquilo que você já aprendeu. Aplique a sua vida cada versículo, cada conceito, cada verdade que você aprendeu do Senhor. Eu falei hoje pela manhã e me lembrei que quando eu namorava ainda, Patrícia, 30 e alguma coisinha lá atrás, uma vez numa conversa e falávamos sobre santidade, e eu falei para ela, mas eu tenho uma dificuldade, porque eu vim aderir à fé cristã muito depois, né? Embora me convertesse na adolescência, eu andei fora e voltei na juventude, eu não tenho tanto conhecimento bíblico quanto você tem, né? E ela, eu brinco, falo que Deus fez o mundo, tudo,
Pôs Adão e Eva e o pai dela já elegeu presbítero e está até hoje. Filha de presbítero, na igreja, cresceu na igreja. Eu falava, olha, eu não tenho o mesmo conhecimento que você tem. Eu lembro que ela me falou e aquilo me marcou ainda quando nós namorávamos. Ela falou, olha, santidade não é saber tudo sobre Deus. Santidade é colocar em prática tudo aquilo que você já sabe. Você sabe um versículo? Vive. Você sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Viva assim. Entenda esse amor. Pratique esse amor. Então se esforce para viver intensamente o que você já sabe. Segundo, se falta conhecimento, busque aprender mais do Senhor. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Busque aprender mais sobre Deus, sobre o seu caráter nas Escrituras. Não permita que as pessoas que não conhecem a Deus ditem a você a forma como você tem que conhecer a Deus. Leia as Escrituras e busque conhecer quem Deus é, qual é o seu caráter revelado pela Bíblia. E entenda que teologia não é apenas uma matéria de seminário. E que você é um teólogo, você que pensa sobre Deus, você que entende valores cristãos, você que sabe quem Deus é e que busca conhecer a Deus, você é um teólogo. Você não precisa necessariamente de um diploma, de um mestrado, de um doutorado. Isso é específico para quem o Senhor chamar para trabalhar para essa área, mas todos nós somos teólogos, todos nós que pensamos sobre Deus, que buscamos o conhecimento de Deus. Teologia não é um amontoado de ideias filosóficas acerca de Deus. Teologia é conhecer quem Deus é, saber qual é a sua vontade, como Ele quer que eu sirva melhor. Teologia é aprender aquilo que Deus quer para mim, para eu viver da forma como Ele quer que eu viva. Terceiro, aprenda mais também sobre Cristo e a sua obra. O Pai é a fonte eminente de todas as coisas. Cristo também o é. Mas nós vemos em Cristo a manifestação visível de todo o bem de Deus. Olhe para Jesus. Certa feita, Filipe, andando com Jesus, falou para o Senhor Jesus, mostra o Pai para a gente, Jesus. A gente queria ver o Pai. E Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Olhe para Cristo e você verá a manifestação visível do Deus invisível. A palavra nos diz, Ele é a imagem do Deus invisível. Olhe para a sua vida, para o seu amor, para o seu ministério, para a sua prática. Olhe para Cristo na sua obediência ao Pai, na forma como Ele tratou as pessoas. Há virtude nisso. Olhe para Jesus e aprenda dEle, aprenda com Ele, aprenda sobre Ele. Mas aprenda. Quando você for chamado para amar alguém, você fala, deixa eu ver como é que Jesus amava. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada nos versículos aqui. Quando você for chamado a perdoar alguém, deixa eu ver como é que Jesus perdoava. Você vai se espantar com o perdão de Jesus. Ele nos perdoou. Mas existem algumas atitudes de perdão práticas de Jesus que são difíceis. Lembra da crucificação? Os guardas disputando suas roupas ali. Já haviam batido nele, xingado a ele, colocado uma coroa de espinhos, despido, mutilado. Estavam para matá-lo, já haviam pregado ele no madeiro. Ele diz, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Você falaria assim? Aprenda sobre perdão com Jesus. Aprenda sobre bondade, longanimidade, paciência. Quando alguma coisa te tirar muito rápido do sério, olhe para Jesus. Olha a paciência dele com pecadores como nós. Olha a longanimidade de Jesus. Então aprenda mais sobre Cristo e sobre a sua obra. Hoje, parece que tem um temor de se falar, copia Jesus. Ai, pastor, isso é moralismo. Não é moralismo, irmãos. Jesus é muito mais do que um salvador. E olha que ser salvador não é pouca coisa. É o ápice. Mas ele é um modelo de como nós devemos viver em obediência ao Pai. Ele é o modelo perfeito.
devemos copiá-lo. Diga-se de passagem, Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O padrão é Jesus. Eu estou tentando imitá-lo. Façam a mesma coisa. 4. Cultive uma fé ativa. Não faça do seu conhecimento um compêndio de livros de biblioteca que você não vai ler nunca. Faça da sua fé um grande outdoor, que até mesmo quem passa correndo, como nos dizem em Abacuque, possa ver de longe. Não seja um agente secreto de Deus. Viva a sua fé intensamente no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, no ponto de ônibus, dentro do ônibus. Faça tudo por fé. Ande por fé. Ame por fé. Pense por fé. Compre por fé. Venda por fé. Faça tudo da sua fé. Faça dela algo ativo, visível em você. De maneira que as pessoas que olharem para você, ainda que não ouçam uma declaração direta de fé da sua boca, falem, esse aqui só pode ser crente. Olha o jeito que ele vive, olha o jeito que ele faz, olha como ele age. Faça da sua fé algo ativo, algo prático. Não tenha medo de gastar a fé. Não vai acabar. Aplique em cada conceito da sua vida. 5, copie o modelo de Jesus mais uma vez. Ele é o modelo de virtude, de excelência, que eu e você precisamos copiar. Uma mente alimentada pela virtude é uma mente que entende que Deus é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos viver. Ele é o modelo. Tudo emana dele. O mundo, ainda que pratique bem, ainda que copie algumas coisas que são parecidas com o cristianismo, ele não vai ter excelência em si. Nós devemos fazer por causa de Deus e olhando para Cristo Jesus. E que o Senhor nos abençoe. Que quando nós vivemos assim, nós não apenas agradamos a Deus, mas nós temos o nosso viver transformado. Nós desfrutamos da paz de Deus, que excede todo o entendimento, que habita no nosso coração e nos transforma dia a dia, de glória em glória, na imagem do Salvador. Que o Senhor nos ajude a viver essa vida cristã vibrante, carregada de excelência, de virtude, em Cristo e para a glória de Cristo. Amém? Feche seus olhos, irmãos, quero orar com você. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque é o Senhor que nos chama a pensar e a viver de forma que agrade ao Seu nome. É o Senhor que nos chama a uma vida de excelência. É o Senhor que nos chama a olharmos para todas as virtudes e graças cristãs e as praticarmos por causa do Seu nome, de maneira que isso seja efetivo não apenas como um testemunho para o mundo, mas que isso seja efetivo para a transformação e descanso da nossa alma. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a andar de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. E cuida do nosso coração. Porque nós precisamos desse auxílio divino. Esse auxílio que só o Senhor pode nos dar. Para que nós vivamos de maneira virtuosa o Evangelho que nos salvou. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.